tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um assunto muito massa que não cai no Enem, ele despenca, realmente despenca, que é o período colonial no Brasil. Esse período colonial, ele vem de 1530 a 1815. A gente para pensar, mas o Brasil não foi descoberto pelos portugueses em 1500? Pois é, galera. De 1500 a 1530, a gente chama de período pré-colonial. O que seria esse período pré-colonial? É o período que houve uma intensa extração do pau-brasil. O território brasileiro ele não era utilizado para ser povoado, mas sim para a extração do pau-brasil a partir da mão de obra dos índios, que extraíam esse pau-brasil e carregavam os navios que transportavam para a Europa, para Portugal e tudo mais. A partir de 1530, Portugal decidiu começar a povoar o Brasil. Mas por quê? Portugal estava sofrendo, o Brasil estava sofrendo, na verdade, com muitas invasões de piratas franceses, dentre outros, que vinham com essa intenção, de povoamento, com a intenção de explorar economicamente o território, abranger mais o território. E com isso, Portugal, com medo de perder suas terras, decidiu fazer a primeira expedição para o Brasil, que foi a expedição liderada por Martim Afonso de Souza, que aconteceu em 1530. Então, essa expedição, ela realmente veio com a intenção de povoar, de explorar as terras e tudo mais. Só que Portugal estava enfrentando um grande dilema, um grande problema, que ele não tinha condições de povoar os territórios naquele momento, porque o território era muito vasto. Então foram criadas as famosas capitanias hereditárias. Com certeza, no ensino médio, quem já formou ouviu falar sobre capitanias hereditárias, ou quem está estudando ainda, está no ensino médio, ouviu ou vai ouvir sobre capitanias hereditárias. Então, o que seriam essas capitanias hereditárias? Portugal não tinha essas condições, de povoar o território brasileiro, então eles decidiram doar as grandes extensões de terras a nobres portugueses que viriam para o Brasil com a intenção, de povoar, de explorar e defender essas terras, Foram criadas 15 capitanias hereditárias. A primeira capitania hereditária foi a Vila de São Vicente, onde hoje é o atual litoral de São Paulo. Essa vila foi criada por Martim Afonso, que foi o primeiro capitão donatário, em 1534. Além da Vila de São Vicente, foram criadas várias outras também, como por exemplo a de Pernambuco. Das capitanias hereditárias, as únicas que deram certo foi essa de São Vicente e a de Pernambuco. Essas terras elas eram doadas para os nobres a partir de cartas de doação. O que eram essas cartas de doação? Onde eram descritos que essas terras estavam sendo doadas para esse respectivo nobre. E essas terras elas não poderiam ser vendidas, elas deveriam ser doadas. Então era expressamente proibido a venda dessas terras. E um documento que era chamado foral. E nesse documento diziam quais eram os direitos e deveres, do nobre em relação ao rei. Então o que diziam nesse documento? O nobre ele deveria, com seus recursos, povoar, esse território, deveria explorá-lo economicamente com seus recursos e proteger esse território com os seus recursos. Esse foi um dos motivos também que as capitanias fracassaram. Em 1548, essas capitanias hereditárias vieram ao fracasso, porque eram extensões muito grandes de terra, além de terem muitas revoltas de índios nesses locais, e também eram colocados naqueles locais engenhos. A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco utilizaram muitos engenhos, além de portos de compra e venda de escravos. Eram escravos, tanto escravos indígenas quanto também escravos negros africanos. E
Essas duas capitanias deram muito certo quanto a isso, mas as demais nem tanto, né? Esse açúcar, que era algo muito procurado na Europa, né? Ele demandava um tempo, né? Então não era algo que vinha um retorno a curto prazo, e sim a longo prazo. E isso complicava muito a situação dos nobres que não recebiam nenhum tipo de apoio financeiro da metrópole, né, de Portugal, para estar fazendo tudo isso. Nesse período, os portugueses que vinham para o Brasil, eles eram nobres, eram membros do alto e do baixo clero, eram militares, eram degredados e também mulheres órfãs, tá? Então, 1548 já não deu certo, capitanias hereditárias, fracassou. Então, o governo de Portugal decidiu mudar, né, essa forma de sistema administrativo e colocou no lugar dessa capitania hereditária o governo geral. 1549 tivemos o primeiro governador do governo geral, que foi o Tomé de Souza. Ele governou de 1549 a 1533, né? E esse período, qual que era o objetivo? Era centralizar aquela administração colonial, né? Indo mais dessa administração para a metrópole, né? Tirando ali essas capitanias hereditárias. E da mesma forma das capitanias hereditárias, esse governador, ele deveria, né, povoar o local, deveria defender as terras e, além disso, ele deveria disseminar a fé católica. Então, galera, em 1580, a administração da metrópole, né, passou por uma grande mudança. Todos os territórios pertencentes a Portugal ficou sob domínio da coroa da Espanha. Então, com isso, todos esses territórios pertencentes, né, a Portugal, que ficaram em domínio da coroa de Espanha, foi chamado de União Ibérica, tá? Durante esse período da União Ibérica, por causa da parte religiosa, né, da aceitação religiosa, muitos judeus vieram para o Brasil naquela época, né? E naquela época, nessa parte da União Ibérica, eles dividiram o Brasil em dois estados. Um que chamava Maranhão, Estado do Maranhão, e o outro que chamava Estado do Brasil, tá? Esse daí foi de 1580 até 1640. A partir disso, o Marquês de Pombal, ele decidiu unificar todas essas, os dois estados, né? Unificando tudo e formando novamente o Brasil. Então, lá em 1808, em Portugal, teve a invasão, né, de Portugal pelas tropas napoleônicas. Então, o governo de Portugal veio para o Brasil, passou para o Brasil. Então foram, a partir disso, feitas muitas mudanças aqui no território. Uma delas foi a abertura dos portos para as nações amigas. Em 1815 é o fim do período colonial e onde foi instaurado aí, né, o Brasil foi elevado a uma categoria de Reino Unido. E a sede do Brasil, a sede do Brasil foi para o Rio de Janeiro, onde ficava a coroa portuguesa, né, o imperador regente na época. Então, pessoal, esse foi um resumo aí do período colonial. Depois a gente vai trazer vários outros assuntos, né, tanto de história quanto de outras disciplinas. Eu quis começar aí a primeira aula do nosso canal com um assunto de história, porque eu aprendi a gostar muito depois que eu comecei a estudar, né? Na minha época de ensino médio, eu não era muito fã da disciplina, mas hoje, né, estudando, buscando entender melhor, eu vejo o quanto é importante a gente ter esse conhecimento de história. Então, agradeço muito aí o apoio de todos. Não esqueça de se inscrever no canal, de clicar em curtir, compartilhar com vários amigos para a gente poder crescer junto. E lembrando que já estão abertas as inscrições para o Enem. Não se esqueçam, galerinha, é uma grande oportunidade de conquistar o curso dos sonhos, tá bom? Obrigadão por tudo. Beijão, até a próxima.